A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai dinamizar e auxiliar a tua aula da escola dominical para que possa ser uma bênção, tá bom? Estamos chegando agora ao final de mais um trimestre. Eu imagino que você esteja muito feliz por aquilo que você já fez, mas quem sabe reflexiva em ser um pouco ainda melhor, porque é assim mesmo na obra do Senhor. A gente sempre faz algo e sempre quer fazer algo ainda mais para Deus, porque Ele merece sempre o nosso melhor. Então eu te convido que você agora, ao final desse trimestre, faça um momento de reflexão para ver onde você pode ter errado, onde você pode melhorar, aquilo que você pode trazer de mais recursos para que a sua lição, para que a sua escola dominical, para que a sua sala possa ser muito mais beneficiada, tá bom? Esse é o momento realmente. Final do trimestre é sempre um momento muito mais reflexivo, tá bom? Para que a gente possa compreender o que a gente fez. E eu queria pegar esse início dessa pré-aula aqui para te dar uma mensagem de encorajamento. Talvez você tenha passado por muitas dificuldades nesse trimestre e quem sabe você tenha pensado em desistir, em parar, mas eu te convido a não desistir das crianças, tá bom? O Senhor te chamou, te convocou, te convidou para esse chamado, então é importante que você permaneça aí, mesmo que seja difícil. Mesmo que pareça que não está funcionando muito bem, mesmo que você ache que as crianças nem entenderam direito, mas fique tranquila, o seu papel é colocar a semente. E o Senhor é que dá o crescimento, tá bom? Então, eu queria te dar esse encorajamento para que você permaneça aí no lugar onde Deus te colocou. E aí você vai melhorando. Não, mas irmã, faltou alguma coisa. Tudo bem, tem um novo trimestre para começar. Ah, mas eu não tenho estrutura. Ore para que o Senhor mande estrutura. O Senhor pode fazer, tá bom? Então, eu gostaria de te dar essa introdução, te dando esse encorajamento aqui nesta pré-aula, tá bom? E aí, qual é a lição de hoje? É a 13, né? Que é a última lição do nosso trimestre. E qual é o título? Jesus e o Novo Nascimento. E qual é o versículo de memorização de hoje? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Então, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Você pode até fazer esse tipo de gesto lá, para que as crianças possam memorizar, tá bom? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. E você faz com que elas repitam 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E você vai repetindo para que elas possam memorizar. E qual é o objetivo de hoje? Primeiro, entender o que significa nascer de novo. E segundo, desejar aceitar Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Então essa é uma daquelas lições que você tem a oportunidade de, ao final, fazer um convite para que aquelas crianças que ainda não aceitaram Jesus, elas possam confessar isso publicamente diante dos seus amiguinhos, tá bom? Então se você pode fazer isso, mas na minha sala todos são crentes, não tem problema, pode ser que eles não tenham confessado ainda. Então essa é a oportunidade. Nem sempre nós temos uma lição adequada para isso. Então esta é uma lição bem específica. É bem legal que você possa fazer isso ao final da sua sala, perguntar quem quer aceitar Jesus, pedir, explicar o que é isso e pedir que eles levantem a mãozinha, repitam com você alguma frase, dizendo que Jesus agora deseja que ele more no seu coração, fazer uma oração e despedir-os para casa, tá bom? Então essa é uma lição bem interessante para fazer esse tipo de dinâmica ao final. E aí o que acontece? Um dos objetivos é entender o que significa nascer de novo. Porque não adianta você contar toda a história de Nicodemos, que vocês já sabem, deve ter lido aí, o encontro que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos, um homem religioso, um líder religioso daquela época muito importante, mas que tinha algumas dúvidas a respeito daquilo que Jesus pregava, a respeito dos ensinamentos de Jesus, que era uma nova mensagem, um pouco diferente daquilo que ele estava acostumado a ver, estudar e saber. Então ele foi indagar Jesus não no sentido de acusá-lo, mas no sentido de querer realmente compreender as palavras de Cristo. Então Jesus, ele ouviu Nicodemos e ele falou a Nicodemos e ele explicou que era necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, pronto, aí bugou um pouco mais a cabeça de Nicodemos, ele nascer de novo? Mas como pode um filho entrar de novo na barriga da mãe? Então a criança também não vai compreender isso. Ela estará no mesmo patamar que Nicodemos ali naquele momento, porque ele estava indo pela literalidade, ele achava que aquilo ali era realmente literal que Jesus estava falando, mas não era. Então você vai explicar às crianças o verdadeiro significado do novo nascimento. E vai dizer que quando a gente nasce de novo, espiritualmente falando, significa dizer que a gente morreu para o pecado, né? As coisas maldosas, as coisas que não agradam ao Senhor aqui. E agora nós temos uma nova vida em Jesus Cristo. E que para isso a gente precisa fazer o quê? Reconhecer que Ele é nosso Salvador. A gente precisa saber que Ele
Precisamos aceitá-lo, precisamos deixar que ele seja o Senhor da nossa vida e precisamos agora deixar de fazer as coisas do mundo, morrer para as coisas do mundo e fazer as coisas que agradam a Deus. Então isso era o significado do novo nascimento que Nicodemos não entendeu e que as crianças também possam não entender quando tem aqui no versículo de memorização. Então é o momento de você falar a elas sobre esse novo nascimento, falar isso em forma de atitudes. Olha, criança, quando você faz isso, você demonstra um novo nascimento. Quando você obedece a Jesus, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você busca Jesus, quando você faz bem para os seus amigos, você está mostrando que você é uma nova pessoa em Jesus. Mas quando você faz a maldade, quando você mente, quando você desobedece aos pais, quando você bagunça, você está tendo atitudes do mundo, coisas que Jesus não gosta. Então aí essa é a ideia que a criança precisa compreender. E aí eu trouxe para vocês uma dinâmica, uma experiência científica que vocês poderiam fazer com as crianças para que elas possam entender essa ideia de ser separado, de ser diferente. Nós somos realmente separados, nós somos realmente novas criaturas. Não que a gente seja melhor do que as pessoas que não aceitam Jesus, mas porque a gente está buscando agradar a Ele. Então você precisa ensinar isso à criança. E aí eu trouxe para vocês essa ideia aqui, ó. Veja, aqui tem um copo descartável com água, tá certo? Que eu escrevi aqui atrás, ó, mundo. Mas não precisa mostrar isso não. Eu trouxe o copo de água porque para representar aqui. Aqui tem um prato, tá certo? E aí esse prato com água, ele como que representa o mundo, tá certo? Então você vai contando a história para a criança. Olha, esse prato aqui, criança, é como se fosse o mundo. E esse aqui, ó, isso que tá no saquinho aqui é o orégano, tá bom? Aí você vai dizer assim, e esse aqui, ó, não diz que é o orégano, tá? Você vai falando uma representação. Então esse prato aqui, crianças, é como se fosse o mundo. E isso aqui é como se fosse o pecado. Vocês não sabem, o pecado, ele quer nos afastar de Deus. Vocês sabiam que o pecado, ele quer nos deixar sujos? Aí vocês vão falando com a criança, ó. E você vai dando exemplos de pecado. Você vai dizendo o que é pecado para a criança. Você vai dizendo o que ela pode fazer que afasta ela de Deus. Será que mentir? Será que pegar as coisas do amiguinho? Será que desobedecer aos pais, desobedecer à tia, falar maldade? Será que isso é correto? Não, isso é tudo coisa de pecado. Esse pecadinho aqui, ó, muito pecado. Criança também peca, viu? Igual adulto não, né? Mas tem os seus pecados. Então, vejam bem. Então, a criança, você vai mostrando a demonstração do pecado. E aí, você vai depois dizer assim, mas eu tenho uma solução para vocês. Jesus, ele quer que você não fique aqui, ó, no meio desse pecado. Ele quer que você se afaste desse pecado. Ele quer que você não faça as coisas que deixam o coração dele triste. Você tem que fazer o que Jesus gosta. Então, aqui, nesse potinho aqui, tem detergente. Detergente de lavar prato. Você vai colocar o dedinho, tá, no detergente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, porque teria que ter uma câmera de cima, né? Mas assim, você vai entender a ideia. Você vai colocar aqui, ó, o detergente. E quando você bota o dedo com o detergente no meio do orégano, ele se afasta. Não sei se vocês conseguiram ver aí. Mas a ideia é essa, ó. Olha, o dedo com o detergente faz com que o orégano ele se afaste, tá bom? Você vai colocar o orégano, que é a ideia do pecado, e derramou um pouquinho. E quando você bota aqui, ó, no meio, se afasta. Por quê? Por que ele se afasta? Porque Jesus, ele não quer que a gente fique perto das coisas do mundo que nos afastam dele. Então, a gente realmente é separado. Quando estamos em Cristo, aí você bota o dedo no detergente, estamos em Cristo, a gente é separado. Eu aconselho que você coloque ou numa tigela ou numa vasilha, um prato um pouco maior. Eu trouxe um pequenininho porque eu precisava ficar segurando enquanto estava mostrando. Mas seria ideal aqueles pratos de 20 centímetros normais que você tem em casa, porque ele vai ficar um pouco, o orégano vai espalhar um pouco mais. E eles vão ver bem claramente essa ideia de separação. Nós somos separados deste mundo, embora estamos neste mundo. Isso é nascer de novo, tá bom? Então eu quis trazer essa demonstração para vocês entenderem e mostrarem às crianças o que seria essa separação do mundo, que seria o nascer de novo. E você vai finalizar a sua lição falando sobre o céu, porque é isso que a lição traz, tá bom? A lição vai dizer que nós temos, assim, uma esperança em Deus, porque nós temos uma promessa de que Ele vai voltar e vai nos buscar. Então, aí eu trouxe para você esse aqui, ó. Você vai ter aí no PDF, que você vai ter as indicações da aula de hoje, vai ter um molde, tá? Esse aqui ficou muito maior, mas você vai ter lá um molde para fazer um castelo também, para poder fazer esse castelo aqui do céu, tá bom? Representação lá do castelo que está nos esperando, nossa casa celestial. E aqui eu quis colocar, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Porque lá também tem casa para todo mundo, ninguém vai ficar sem casa não, é só obedecer Jesus lá.
a obedecer Jesus aqui e vai ter direito a ir para lá. Então você vai ter aí no PDF um molde para fazer um castelo semelhante a esse, e também você vai ter um molde também da escada, que é para você fazer como se fosse o caminho para o céu. São 8 passos para o céu, tá bom? Você vai ter no seu PDF aqui, ó, tanto molde para o pezinho aqui, ó. Eu quis colocar em cima do outro, mas você vai ter esse molde aqui, ó. E tem os 8 passos, que tem orar, tem testemunhar, tem aceitar. Então você vai seguindo lá de baixo da escadinha, vai subindo e vai ter os 8 passos pro céu: aceitar, confessar. Aí vem os atos que a gente tem que fazer: orar, testemunhar, buscar a Deus, ler a Bíblia, louvar ao Senhor. Então vai ter tudo lá e você vai colando no pezinho e você vai explicando ela o que a gente tem que fazer para chegar no céu e vai encaixando aqui justamente na sua escada do céu, tá vendo? Você vai encaixar na escada do céu e vai fazer com que a criança compreenda o que ela precisa fazer para ser separada do mundo e para ter direito a ir para o céu. E aí, no final, ela chega no céu de glória, tá bom? Então, a lição indica que realmente você fale sobre isso, você fale sobre o final da história. O final da história é que Jesus foi ao céu, mas ele voltará para nos buscar. E tem casa para todo mundo preparado lá. Então, querido professor, eu espero que você tenha gostado daquilo que eu trouxe para você hoje aqui. Essa experiência que eu trouxe para vocês está descrita no PDF de como fazer, o que significar, caso você não tenha compreendido bem aqui o que eu falei. E também vai estar todos os moldes para você fazer ou de papel ou você colocar sobre um EVA e fazer esses 8 passos para o céu, tá bom? Eu espero que tenha sido útil para você e que, se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, coloque um comentário, porque com certeza vai fortalecer o canal da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.